Vamos falar agora da Fórmula Indy. Tivemos o Grande Prêmio de Toronto lá no Canadá. Não foi um show quer dizer, foi um show, mas não foi mais uma vitória do Alex Palou. O Christian Lundgaard conseguiu sua primeira vitória na categoria, seguido pelo Alex Palou no pódio, e o terceiro lugar do Colton Herta. Christian, que você estava na corrida comigo. Quase que o Palou conseguiu a quarta vitória seguida ali, mas... Então, quase que o Palou conseguiu. Eu fiquei surpreso como aquela asa dianteira dele aguentou até o final da corrida. Ela foi piorando e ela não caiu. O Herta foi o primeiro pódio dele. Se você perguntasse para mim no começo da temporada que o primeiro pódio do Herta, até mesmo se você perguntasse pro Michael, ele ia falar de jeito nenhum. Na décima corrida ia ser, sendo que ele terminou em terceiro, ele nem ganhou a corrida. Voltando 365 dias para trás, o Herta era o cara do momento, era o cara que estava indo para a Fórmula 1, todo mundo não parava de falar no Herta e agora inverteu, né, o papel completamente. Agora é o Palou. O Herta, sem dúvida nenhuma, ainda de enorme talento, mas não está conseguindo acertar as coisas e ficou meio esquecido. E tá em que? Oitavo ou nono no campeonato, inclusive. Tá brigando para ser top 10 no campeonato. Então, tá tentando entrar entre os 10 top primeiros. 5, talvez, o Palou tá com 117 pontos de vantagem em cima do Dixon, né? É isso aí. Então, uau, eu fiquei impressionado com aquela asa dianteira lá do Palou. Provavelmente estava perdendo rendimento, né? Tava perdendo, Thiago, mas não é tanto, né? Porque eles estavam correndo na rua. Então, se você parar para pensar, é tudo curva de média para baixa. E bumping aquela pista. Isso, 70% das curvas são curvas lentas. Agora, se tivesse correndo num circuito permanente, eu concordo com você, daí estaria perdendo muito mais, e eu tenho certeza que ele não teria terminado em segundo de jeito nenhum. O que salvou ele foi o fato de ele estar correndo na rua, porque aerodinamicamente os carros ficam bem menos eficientes do que num circuito permanente. Até uma coisa legal para explicar, Cris, a aerodinâmica da Indy é bem diferente da aerodinâmica da Fórmula 1. Se fosse na Fórmula 1, com certeza o piloto teria parado. Acho que já parte do princípio que o carro é um pouco mais frágil do que os carros de Indy, que até permitem, às vezes, um encostar no outro e, ok, a vida que segue, né? Vamos continuar correndo. E eu acho, eu às vezes fico me questionando, mas eu acho que tem muitos pilotos que param praticamente imediatamente na Fórmula 1, porque culturalmente, assim que acontece algum dano no carro, a primeira coisa que todo mundo faz é entrar no box para trocar o bico, para fazer isso, para fazer aquilo. Agora, você já experimentou continuar andando? Tudo bem, de repente você não vai ter a performance máxima do carro, mas você vai perder 3 décimos por volta, 2 décimos por volta, 5. Daí você tem que calcular quanto tempo você vai perder no box para você trocar aquela peça. Ao contrário da Indy, que você vai indo. Eu acho que nesse aspecto a Indy é muito mais guerreira, entendeu? Vai indo. Vamos tentar conduzir a situação da melhor maneira possível e tentar extrair o máximo dela, que foi aquilo que o Palou fez. Inclusive, eles mostraram na televisão, acho que 2 vezes, o bico reserva do Palou pronto. Só que ele não teve nenhuma situação onde ele poderia entrar no box, trocar de bico e não perder a posição na pista. Senão, tenho certeza que ele teria feito. Então, a equipe está monitorando tudo isso. Ele ia acabar, acho que em 15º, 14º, se ele parasse. Acabou em segundo. Que não ia servir para nada. E o Dixon ia pular para terceiro na prova. Talvez nesse caso aí, eu acho que a gente não consegue calcular o quanto que ele estava perdendo, né? Mas talvez ele estava num nível ali, se tivesse tudo ok, muito acima, né? Que foi o que aconteceu em Detroit, por exemplo. Sim. Ele era muito acima. E até tem uma história engraçada dele, porque eu corri em Detroit com o INSA, né? E eu fui assistir o treino da arquibancada. E eu fui em alguns pontos específicos. E, cara, de olho fechado eu sabia que era ele que tava passando. Ele era muito mais rápido que os outros. Ele freava muito mais dentro, ele dava o pé muito mais cedo. E o piloto consegue ter essa referência visual, né? E, enfim, ele foi muito dominante lá, realmente. E eu acho que tá dominante a temporada inteira, né? Mas, assim, a aerodinâmica, você pega
não vou nem usar nosso carro agora, tá? O atual, o Stock Car atual. Vamos falar do Stock Car, sei lá, de 2019, que era um carro um pouco diferente, que tinha um pouco mais de interferência aerodinâmica. Com certeza ele tem menos interferência aerodinâmica que um Fórmula Indy, né? E muito menos que comparado com um Fórmula 1 para um Fórmula Indy, né? Se você perdia qualquer apêndice aerodinâmico ali, se quebrasse o splitter, por exemplo, que é mais ou menos similar a perder algum apêndice da asa, cara, dava uma diferença, né? Você imagina em carros que são mais aerodinâmicos. Então, agora você pediu tanto para discordar de você que agora eu vou discordar de você. Eu acho que nesse caso específico do Palou, se ele tivesse com tudo ok no carro, provavelmente ele seria bem mais superior ali na corrida. É que tinha uma coisa da cor. Não, mas você não tá discordando de não, mim. tô discordando porque... não, eu também concordo com você. Não, você falou que por ser um circuito de rua... Não, ele não perdeu tanto tempo. Perderia muito mais. Ele perderia muito mais se ele tivesse num circuito permanente. Porque aerodinamicamente falando, o carro seria muito mais dependente da asa dianteira. Só que como ele estava correndo na rua... E não só isso, eu acho que também tem o fato que, assim, assistindo a corrida, sempre todos os carros que você via, câmera on-board, o tanto que os pilotos fazem de coasting, assim, economia, de economia de combustível, você pega, assim, 2, 3 décimos de tempo, mas, porra, o que os caras perdem de tempo fazendo coasting também, e acho que isso se equipara um pouco também, entendeu? Você não tá andando o tempo inteiro no gargalo, extraindo o máximo do carro o tempo inteiro, porque existe muito essa parte de estratégia, de combustível. Então, também eu não entendi aquela hora que uma galera entrou no box, daí o restante ficou na pista. Eu falei, Eu acho que essa briga de economia de combustível acabou ajudando também. Ajuda bastante. Palou. Se todo mundo tivesse flat, que nem tava o Lundgaard lá na frente, que abriu 10 segundos. O Lundgaard começou a abrir, ele tava 6 segundos, 5, 6 segundos, começou 7, 8, 9, 10, e todo mundo começou a fazer coast, tirar o pé, e até o próprio Dixon. O Dixon tava em 15º, se ele... O pessoal tirando o pé, por isso que ele foi quarto, senão ele não seria quarto. E os carros ficaram sem combustível, né? O Power e o Ericsson tiveram que fazer um pit na última volta. O splash. E o Herta chegou abanando ali e parou depois da linha de chegada. Mas voltando a isso que você tinha acabado de comentar, um grande motivo que eles fazem hoje em dia, porque virou uma corrida de estratégia, concordo com você, só que não porque os carros não têm combustível suficiente para chegar no final da corrida. É justamente para você economizar durante a corrida, para quando você entrar para sua última parada, se, por exemplo, tiver uma bandeira amarela que vai entrar todo mundo junto, você tem que colocar menos combustível no carro, daí vamos supor, você está em, sei lá, 8º na corrida. Entrando todo mundo junto, se você tiver que colocar 1, 2 galões a menos, você com certeza faz uma parada de 2 segundos mais rápida. Daí você pula de 8º para... Então, mas esses 2 segundos, você tá falando, o tanto que eles fazem de coasting, será que não se perde mais? Será que não perde na pista? Eles não testam isso nos treinos? Porque não é possível, é muito coasting. É que é muito coasting, só que eles estão olhando para trás. Se não tem ninguém atrás, se ele não vai perder a posição na pista, porque hoje em dia é fundamental track position, né? Você tem que estar na frente, você tem que estar na frente porque é muito difícil você passar. Se não tem ninguém atrás, vale a pena fazer o coasting. Já era assim na minha época. E eu sempre fui péssimo para economia de combustível, muito, muito ruim. Então, eu lembro que eu largava, não dava 2 voltas, já começavam já ficar buzinando na minha orelha. Fio. Eu falei, meu Deus, eu nem comecei a guiar ainda nem começou toda a brincadeira, os caras já estão mexendo o saco com o negócio de combustível. Só que, nesse aspecto, eles tinham razão. Não porque eu não tinha combustível suficiente para terminar a corrida, e sim porque as suas paradas iam ser mais rápidas. E às vezes você ganha 1, 2 posições de graça. Mas os caras deram uma bela errada, né? Porque tiveram que parar no final por causa de uma volta. Por quê? Porque talvez antes, na parada anterior, eles colocaram menos combustível. Esperando a amarela. Esperando a amarela. Então, eles estão também jogando com isso, esperando uma amarela, ou para tentar passar alguém no box, porque entraram, todo mundo junto. E daí eles falam, Toronto, com certeza vai ter outra amarela. E não teve. Aquela amarela do Elinho foi uma amarela longa, né? Da pancada do Kirkwood nele. A gente não estava esperando aquela amarela longa. Não, a gente sabia que ia sair uma amarela, mas ninguém imaginou que fosse ser tão longa. Eu na hora... Lento, né? Então, eu na hora achei que ia ser 2 voltas, no máximo. Foi da asa do Palou, né? Foi a da asa do Palou, exatamente. O resgate da pancada do Grosjean, que foi uma batida, teve que tirar o piloto. Demorou menos do que a do Elinho, que foi uma rodada que tinha que tirar o carro da pista.